Estamos caminhando assim, né? Neste Natal a gente ficou vários dias sem tratar desta carta, mas ela está lá, guardada, para que a gente continue falando sobre ela. 1 Pedro 4, do 7 ao 11, nós vamos tratar de um tema bem tranquilinho, bem sossegado, que é o fim do mundo. Como está aqui, o fim já está próximo. Como começa esta passagem de Pedro. E, irmãos, vai chegando o final do ano, talvez você seja daqueles que assiste retrospectiva, né? Eu já nem gosto mais tanto disso, porque a gente vai vendo tudo que tem de errado, tudo que aconteceu de errado, né? Guerra, dificuldades, complicações, e a gente parece que vive num tempo em que a sensação de que o mundo está acabando é perene, está quase, alguns já estão alardeados, que logo a coisa vai se explodir, vai tudo se acabar. E, de fato, a gente sabe que uma hora esse mundo vai acabar, mas o apóstolo Pedro já falava para os cristãos daquele momento, daquela época, sobre o fim, e alertava sobre o que fazer no fim do mundo. O que fazer, irmãos, no fim do mundo? O que fazer? Esse é o tema hoje, conselhos para o fim do mundo, pelo menos retirado aqui dessa carta. Temos várias outras passagens que falam sobre o fim, mas o apóstolo Pedro, ele condensa, como ele tem que escrever muita coisa, em pouco tempo, ele condensa para que os irmãos que receberam a carta pudessem entender melhor, e a gente vai participar aqui desses poucos versos, tentar aprender algumas coisas. Diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar ou servir, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Bom, o apóstolo Pedro diz que o fim está próximo. Se ele está falando, está falado, não é verdade? Se está na Bíblia. Mas a palavra fim aqui é um pouco diferente da nossa ideia de fim, porque, irmãos, por vezes nós compramos a ideia de fim de mundo mundano. Qual que é o fim de mundo mundano? Vai cair um meteoro no mundo, ou vai todo mundo pegar um vírus aí e a coisa vai ser terrível, né? É o fim de mundo mundano. Porque o fim do mundo na Bíblia, o termo aqui usado, aliás, é para finalidade ou completude. A completude deste mundo está próxima. Ou seja, aquilo para o qual este mundo serve está praticamente se cumprindo. E quando isso se cumprir, logo é óbvio que virá o fim, ou seja, virá o Senhor Jesus. Essa é a ideia. Não é um desespero, como a gente tem muito hoje, né? Quando se fala em fim de mundo, se fala muito sobre o abandono de tudo, das responsabilidades. O mundo vai acabar, então nós vamos fazer tudo que dá na telha. Os irmãos que já eram adultos aí, ou adolescentes, vão se lembrar na virada dos anos 2000, quando foi do 99 para os 2000, o famoso bug do milênio. Você passou pelo bug do milênio? Você tirou os eletrodomésticos da tomada por causa do bug do milênio? Você foi um desses também? Tinha que tirar a televisão. Quem tinha computador, então, podia jogar fora, porque o negócio ia ser difícil, né? Mas nessa virada dos anos 2000, eu ouvi uma história até que um pastor líder de uma denominação, ele era o líder, ele deixou a liderança. Por quê? Porque o mundo vai acabar. Na virada dos anos, ele queria tanto isso, que ele deixou a própria responsabilidade dele. Não é essa a ideia que o apóstolo Pedro está falando para a gente. Na verdade, Pedro está dizendo, o fim está próximo de todas as coisas, tudo vai se cumprir, portanto, e agora começam os conselhos. O que a gente tem que fazer? Aliás, temos que falar mais um detalhe aqui sobre o fim do mundo. O mundo está acabando já faz bastante tempo. Na verdade, se você for ler na história, sempre que uma cultura vai se degradando, sempre que uma cultura vai se acabando, a sensação daquele povo é de que o mundo está acabando. Por quê? Porque o mundo que eles conhecem está acabando. Então, por exemplo,
dentre vários outros, mas um dos exemplos foi quando caiu Roma. Na queda de Roma, a sensação é de que o mundo estava acabando, porque era um império quase que milenar, e estava ruindo tudo aquilo que eles confiavam, a estrutura, o pensamento deles. Portanto, a ideia ou a sensação é que o mundo estava acabando. E aí Deus levanta um homem, no caso, na época, Agostinho de Hipona, para ser alguém que vai defender a fé cristã e tudo mais. Bom, nós temos na nossa cultura um pouco dessa sensação de fim de mundo, porque a nossa cultura está em degradação. Os valores que eram trazidos, talvez, pelos irmãos mais antigos, estão sendo deixados de lado. E, de certa forma, uma guerra aí cultural, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre isso, mas por isso traz a sensação de que, parece que o fim está próximo. Não, irmãos, o fim de verdade já está chegado desde que Jesus ressuscitou. Lá em Hebreus fala que nos tempos antigos Deus falava por meio dos profetas. E aí o autor vai dizer, nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Então os últimos dias, ou o fim, já está próximo desde a ressurreição de Jesus. Por que eu digo isso? Porque há uma certa tentação aí da gente fixar um tempo, né? Olha, no ano tal vai vir a volta de Jesus. Não, Jesus nunca disse isso, né? Mas a Bíblia nos manda estar sempre preparados. Essa é a ideia, tal como as virgens prudentes da parábola de Jesus, e talvez seja aqui que se encaixe o texto de Pedro. Tá bom, o fim está próximo, o que a gente faz? Portanto, primeiro, eu diria que ele nos chama ao equilíbrio. Nos chama ao equilíbrio. Numa outra tradução, fala que nós devemos ser sóbrios. Aqui na minha tradução fala vigiar em oração. Mas o termo ali é criteriosos. Nós precisamos ser gente equilibrada. Porque quando o fim se aproxima, ou quando a gente acha que alguma coisa está acabando, a nossa tendência é chutar o balde, não é verdade? É dizer assim, bom, chega, eu vou curtir a vida, vou fazer o que eu quiser. Não, o fim está próximo, tenha uma vida equilibrada. Esse é o primeiro conselho. É tal como ele estivesse dizendo assim, tenha o controle sobre si. E o primeiro deste equilíbrio é ser criterioso. O que é ser criterioso? É a definição, digamos assim, dentre algumas outras, ter uma mente sã, refrear as suas paixões. Isso é ser criterioso. Ser alguém organizado. Ou, poderíamos usar assim, colocar critérios sobre si mesmo. Por quê, irmãos? Porque com a ideia de que as coisas estão se afrouxando, normalmente nós nos afrouxamos também. Normalmente nós paramos de cuidar daquilo que deveria ser cuidado. Então, um chamado ao equilíbrio é ter autodomínio, ter controle, não ser entregue às suas paixões. Normalmente, quando alguém perde aquilo que achava, quando o seu mundo acaba, para não dizer o mundo mesmo, essa pessoa se entrega às paixões. Então, ela vai ao vício, ela fala o que não deve, ela faz o que não pode, ela gasta o que não tem. Não, o apóstolo Pedro está dizendo, o mundo está acabando, Jesus está voltando, como se costuma dizer, Jesus está às portas, mas não se desespere, seja criterioso, refreie as suas paixões. O fim, então, deve nos alertar, por quê? Para a gente se preparar mais. Mas a outra coisa que causa um equilíbrio aqui é sobriedade. Além de criterioso, seja sóbrio. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Um termo equilibra o outro, como eu disse. Diante da possível volta de Jesus, alguns poderiam se tornar mais legalistas, ser criterioso demais. Então, achar que Jesus só voltará, ou a coisa só dará certo, se todos os detalhes estiver, né, se eu fizer tudo. Bom, como um bom exemplo de legalista, nós temos os fariseus, e eles são um bom exemplo também para a gente tomar cuidado com muito critério. Ser criterioso, mas ser sóbrio. Os fariseus seguiam, ou tentavam seguir toda a lei de Deus. Toda a lei, mas uma era mais especial. Sabe qual era? A guarda do sábado. E para os fariseus, eles tinham uma crença, que não estava na Bíblia, mas era a crença deles, que quando todas as pessoas em Israel obedecessem um sábado, viria o dia do Senhor. Eu ia dizer que Jesus viria, mas eles não criam em Jesus, né? Viria o dia do Senhor. Quando todo mundo guardasse um sábado. É por isso que quando você lê
as histórias do Novo Testamento, eles estão brigando com os discípulos. O que os discípulos colheram no sábado? Por que Jesus curou no sábado? Porque a ideia deles, eles eram tão criteriosos, acima do ideal, ou seja, deixaram de ser sóbrios, e eles acreditavam no seu legalismo. Qual que é o problema aí, irmãos? O problema é que, pense só, se você é um fariseu, sob o domínio de Roma, escravizado, claro, numa situação difícil, há que se, talvez, dar até uma colher de chá nesse sentido. Mas se você é um fariseu, e você vê algum judeu não cumprindo a lei, você diz assim, é por causa de você que não veio a salvação. E aí eu vou me tornando legalista. O que equilibra isso? O que equilibra? A sobriedade. Sobriedade significa estar sereno, calmo de espírito, moderado, controlado. E aqui está o equilíbrio, irmãos. Qual? Ser criterioso e sóbrio. Como assim? Por dentro eu tenho cobranças internas. Ou seja, eu busco a santidade. Eu busco o Senhor, mas por fora, ou seja, olhando o mundo, eu sou sóbrio, eu sei que está tudo no controle do Senhor. A nossa tendência é inverter isso. A gente descuida da gente e desespera com o mundo. Não, é o contrário. Você cuida da sua vida pessoal, você é criterioso com a sua vida espiritual, mas você é sóbrio quando você olha para o mundo. Essa é a ideia. Nós ouvimos e nós vimos em primeira mão guerras acontecendo. Mas como encarar tudo isso? Com sobriedade. O Senhor está no controle, Ele é Senhor. Talvez haverá alguma crise em nosso país ou no mundo inteiro, seja uma crise financeira, seja uma crise de fato como uma guerra. Eu que gosto de ver essas coisas, eu já falei para os irmãos que eu estou olhando menos notícia, mas ainda assim é uma tentação para mim. E aí eu gosto de ver notícia, e tem alguns estudiosos aí que estão dizendo que vai vir a terceira guerra mundial. E eu não aguento, eu clico e eu vejo eles. Os irmãos oram por mim para não fazer isso, senão eu fico doido. E se vier, irmãos, será terrível, sim. Mas a gente olha com sobriedade. Está nas mãos do Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Por mais difícil que pareça. Para o fim do mundo, então, o equilíbrio. Cobre a si mesmo de ser alguém santo, de ser alguém que busca Deus. Mas olhe e enxergue o mundo como um mundo criado e controlado por Deus. Por mais que haja pecado, sim, por mais que haja dificuldades. A segunda coisa, está lá no verso 8, sobre tudo isso, acima disso, tenham amor ardente uns para com os outros. Portanto, além do mais equilíbrio, a segunda coisa é o quê? Mais amor. Mais amor, uns para com os outros, aliás. Uma das maiores características, quando alguém acha que o fim do mundo está chegando, é o quê? É a falta de amor. As pessoas se tornam egoístas. Você já assistiu algum filme de fim de mundo? A pessoa tudo louca, assim, correndo, aí o carro passa, não dá carona e tudo mais. Foi o que aconteceu na pandemia, não foi, irmãos? Fala a verdade. Vai fechar tudo. Aí vai todo mundo para os mercados, todo mundo comprando tudo, igual louco. Aí a gente viu os vídeos, olha o desespero que foi. Alguém estava lembrando aí que a pandemia foi há quase 5 anos atrás, quando começou. O pessoal filmando nos mercados, o pessoal brigando, daqui esse papel higiênico, daqui para mim, daqui. Não foi assim? O fim do mundo vai chegando, a gente vai ficando mais egoísta. Olha o que Pedro está falando. Tenham ardente amor uns para com os outros, ou amor intenso. A gente tem que se perguntar o seguinte, penso eu, se o mundo está acabando, para onde que a gente está indo? Se o mundo está acabando, o que está vindo? Eu falei aqui no começo, a ideia de que nós às vezes cremos no fim do mundo secular, no fim do mundo mundano, que é aquele que vai cair um meteoro, vai acontecer qualquer coisa. Não, irmãos, tem um teólogo chamado Jürgen Moltmann, gosto muito da ideia dele, na sua teologia da esperança, que ele diz o seguinte, não há um fim, na verdade o fim é o começo. O que isso quer dizer? O nosso fim do mundo, na verdade, é quando Jesus voltar. Quando Ele vier e criar um novo céu e nova terra. Então, quando você enxerga este fim, ou seja, quando você se enxerga que, na verdade, nós estamos rumando para um novo começo, você consegue ter amor intenso. Você consegue ser menos egoísta. Por quê? Porque o que está chegando é melhor. O que está chegando é mais esperançoso. Diante do fim que nós enxergamos, nós vamos agir desta maneira. Talvez por isso a gente se desespere tanto. O que seria este amor, então? Bom,
talvez este amor intenso tem que brotar dos nossos corações. Para que isso aconteça, a gente tem que buscar a Deus. Para que você se prepare aí para o fim do mundo, seja ele agora, seja quando for, na verdade, nos fins dos tempos, como diz o apóstolo Pedro aqui, a gente tem que buscar a Deus para que brote, como Jesus diz, jorre amor do nosso coração. Nós só doamos daquilo que temos. E quando a gente se desespera, aquilo que está lá no nosso coração é o que vai sair, não é verdade? Talvez já aconteceu com você, quando você ficou num momento de muita tensão, você falou que não devia, mas falou o quê? Que estava lá guardado no seu coração. Então, para que haja intenso amor, em momentos intensos, eu preciso ter, diante do Senhor, um coração de amor. A igreja de Jesus, diante do fim, ela demonstra amor. Diante de situações terríveis. Falei de pandemia aqui, e tem 2 outras pandemias que passaram pelo mundo, que a igreja inclusive cresceu, apesar das dificuldades. Alguns estudiosos vão dizer aí que foi a pandemia de sarampo e varíola, foi na época do Império Romano ainda, a igreja era perseguida, ou seja, não podia ter igreja, eram mortos por causa do cristianismo, mas quando veio aquela pandemia de fato, né, pessoas aos milhões morrendo, as pessoas da igreja iam lá e acolhiam os outros, eles também pegavam aquilo que era o vírus, né, seja lá qual for, e também morriam, mas por causa dos cuidados uns dos outros, morriam menos. E depois que passou, depois do desastre que foi uma no ano 200 e pouco, outro no ano 300, quase 400, mas depois do desastre que foi, as pessoas olhavam para a igreja e diziam, eu não cuidei do meu parente, eu não cuidei do meu amigo. Pensemos em uma época que não havia hospital, não havia ciência moderna, não havia os cuidados que temos hoje, que aliás muitos deles são por causa do cristianismo também. E aí eles olhavam e falavam, o que cuidou? Foram os cristãos que a gente perseguia, os cristãos que a gente jogava no fogo, aos leões, eles cuidaram, eu não cuidei. Isso é bastante interessante, quando nós lemos aqui, tem um amor intenso, diante do fim, se a gente não for egoísta, aliás, construir de outra maneira, diante do fim, nós temos uma grande oportunidade de testemunho. O quê? Não ser egoísta, ter um amor intenso pela igreja e pelo mundo ao redor. Com este amor intenso, irmãos, nós construímos uma sociedade, vamos dizer assim, ou ajudamos a construir uma sociedade que nós queremos. Essa é a ideia. Este amor deve ser também o ambiente que nós vivemos. Uma igreja só permanece unida numa perseguição, por exemplo, quando ela ama o Senhor e ama a si mesma. Quando, diante de tudo que é ruim, esse amor intenso vai crescendo. É válido falar sobre perseguição, porque na carta de 1 Pedro eles estavam sendo perseguidos. Eram pessoas que estavam em outros países, eles eram os dispersos, como Pedro diz, por isso chamamos de repatriados aqui. Nesse cenário de perseguição, se eles demonstrassem amor, eles fariam a diferença. Você já pensou, irmãos? Na hora do desespero, na hora do fim do mundo, é o amor que fará a diferença. Um amor prático, é verdade, de cuidado. Agora tem um outro detalhe sobre esse amor que eu acho assim, parece estranho. No começo é difícil de entender, no final também, né? Diz que o amor cobrirá uma multidão de pecados. O que isso quer dizer? Olha, novamente, no verso 8, tenham um amor intenso, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. E alguém já disse que esse texto parece estranho, porque parece que a gente está dizendo assim, ame alguém e deixe o pecado para lá. Não deixa pecar, porque eu amo. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer, né? O que é proposto aqui no amor que cobre uma multidão de pecados? Bom, eu tenho várias aplicações. A primeira delas, e mais óbvia, diz respeito ao amor de Jesus. Porque Jesus amou você e a mim, e ao Pai, aliás, Ele se entregou, morreu na cruz, e agora os seus pecados são cobertos pela justiça de Jesus em você. Essa é uma palavra de salvação, aliás. O amor de Jesus cobriu e pode cobrir uma multidão de pecados, perdoando, levando na cruz. E essa, na verdade, se for só essa, já é válida a mensagem de salvação. Mas existem maneiras de nós amarmos, porque aqui a Bíblia está falando para nós amarmos. E isso cobrirá uma multidão de pecados.
Bom, como? Por exemplo, quando eu perdoo alguém e eu não perpetuo uma maldade, eu estou cobrindo pecados. Eu não estou dizendo que o que a pessoa me fez não vale, não. O perdão não é desconsiderar. O perdão é dizer, sim, foi realmente terrível o que me aconteceu, mas eu resolvo perdoar. Perdão, aliás, é uma construção. Quando nós fazemos isso, nós estamos cobrindo pecado. Como assim? Perdoando aquilo que nos foi feito e não continuando. Paulo diz a Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo 3,13, que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É um abismo, é um círculo vicioso, que com o perdão você acaba, você quebra. Pronto, cobriu uma multidão de pecados. Nós também cobrimos pecados quando nós ajudamos aqueles que estão em pecado através do nosso amor. Por exemplo, quando você ajuda alguém que está em algum vício, em algum pecado, vamos dizer assim, em lidar com aquele pecado, e você age em amor. Aliás, diante disso, quando nós como igreja criamos um ambiente saudável para lidar com o pecado. Como? Gálatas 6,1, eu acho o melhor verso que eu encontrei nas Escrituras para a igreja lidar com o pecado. Diz lá Paulo aos Gálatas, né? Se algum irmão, isso aí, obrigado, foi rápido, né? Se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Nessa tradução diz, encaminhai o tal com espírito de mansidão. A ideia ali é tratar para a restauração. Olha aí, o amor da igreja pode fazer com que alguém caminhe em restauração. E às vezes nós não fazemos isso, né, irmão? A gente fala assim, fulano pecou, se não me engano eu já falei isso, né? Fulano pecou, vou olhar bem torto para ele saber que ele pecou. Não é verdade? Eu já vou cumprimentar menos a pessoa, assim, até com a mão meio mole, né? Para saber que pecou. Ou seja lá qual for o constrangimento. Não é assim, irmãos. Outra forma de cobrir pecados, num bom sentido, é assim a exortação, a disciplina, que deve ser feita. Mas a disciplina, a exortação, caminha para a restauração. De fato, você pecou, está errado, tem que se arrepender, mas estamos aqui, vamos caminhar junto. Vamos caminhar para que você seja restaurado, a sua vida, a sua família, seja lá o que for. Mas eu quero dar mais um exemplo, como o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Sabe como? Creio eu, quando você aceita, ou eu aceito ser tratado por Deus. Quando eu aceito ser curado, tratado, com as minhas emoções lidadas, eu vou fazendo com que eu não perpetue pecados em mim mesmo. Quando eu aceito que os irmãos possam me ensinar e me exortar, assim o pecado é coberto. Bom, no fim do mundo, seja lá quando for, ou nesse tempo em que estamos, talvez de desespero, o amor ainda permanece. E eu quero chamar a sua atenção para isso novamente. No fim das contas, o que importa é aquilo que você carrega no coração. E se você está conectado com Deus, Deus vai fazendo com que brote cada vez mais e mais amor em você, para que você lide assim com seus irmãos e enxergue a si mesmo dessa maneira. Como um próximo tópico, mas talvez, creio eu que Pedro está dando uma aplicação disso, está no próximo verso, sendo hospitaleiros. Portanto, mais cuidado. Naquela época em que não havia hotéis, na verdade havia sim estalagens, hospedagens, mas era um tanto quanto diferente. Havia uma cultura, e diz ainda, né, que no Oriente ainda há essa cultura de muita hospitalidade, porque as pessoas ainda têm muita necessidade disso. Era natural que você recebesse as pessoas em casa, ser hospitaleiro, receber alguém. Hoje em dia a gente não faz mais isso tanto, né? Eu sei que você recebe os parentes em casa, os amigos às vezes, mas é mais difícil. A ideia de hospitalidade aqui, creio eu, que é Pedro dizendo algo prático, sejam hospitaleiros. Na verdade, na Bíblia existe até o dom da hospitalidade. O dom da hospitalidade, obviamente, está em hospedar alguém, em trazer alguém para o nosso acolhimento, abraçá-lo, cuidar dele, mas na nossa prática hoje, este cuidado pode ser receber os que necessitam, pode se traduzir em ser acolhedor de alguma maneira. Novamente, gente, no fim do mundo, o que a gente menos quer é pensar nos outros. Mas Pedro está alertando, o fim das coisas está próximo, o fim está chegando.
E aí uma das coisas é, sejam hospitaleiros. Parece estranho, mas a ideia é que você cuide. Se nós aplicarmos isso, ou conectarmos com Mateus 7, quando Jesus fala que com a medida que medis nós seremos medidos, será um bom aprendizado para nós. Por quê? Se nós formos hospitaleiros, se nós cuidarmos dos outros, nós vamos criando ao nosso redor uma medida de cuidado, para quando a gente precisar, a gente ser cuidado. Na vida da igreja, muitas vezes é assim, não é? Às vezes tem alguém chorando, tem uma família chorando, às vezes por uma doença, por um luto, por uma condição física, financeira, e os outros irmãos vão lá e ajudam, apoiam, de alguma maneira são hospitaleiros nesse sentido. Depois passa essa situação, a família se resolve, graças a Deus, a coisa melhora, e aí outra família passa por essa situação, e os outros irmãos podem fazer isso também. Esse é o dom da hospitalidade. Eu dou um exemplo que para mim, sempre que eu falo de hospitalidade, eu lembro desse exemplo. Quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, né, era pastor lá em Juí, a gente fez visitas com os jovens e adolescentes a um orfanato. E o orfanato tinha crianças de recém-nascidos, né, mas que iam lá brincar com a gente, desde um ano e meio, até 17 anos, quando depois eles tinham que sair de lá, os 18, né? E era difícil, eu pensei na época, é difícil explicar, né? Como que falar para os adolescentes, especialmente, jovem até mais fácil de entender, mas para os adolescentes, você está chegando num local, mas você que tem que chamar a atenção, você tem que chamar a atenção assim, você que tem que ir lá e conversar, né? E eu reuni eles e disse assim, olha gente, nós estamos entrando na casa deles. Era um local muito bonito, bem amplo, com várias casas, aliás, um espaço de campo muito grande. Mas eu disse para eles, olha, nós estamos entrando na casa deles, mas vocês são os anfitriões. É como se eles estivessem vindo na casa de vocês, para vocês recebê-los. E eles entenderam isso, chegaram com essa percepção de que nós estamos indo lá, mas a gente que vai receber. E de fato isso aconteceu. Nas primeiras visitas, a gente fazia uma vez por mês. Especialmente os mais velhos tinham dificuldade em conversar com a gente. Por quê? Talvez por uma barreira que havia, né, com as pessoas de fora, mas com o tempo foram se abrindo, foram conversando, tivemos momentos lá de grande proveito, vamos dizer assim, em conversar, em chorar junto, né? Mas o que causou tudo isso? Talvez a hospitalidade de quem entrou. Como que você pode traduzir isso, gente? Bom, talvez você pode ser hospitaleiro fazendo o seguinte, você pode ouvir os outros. Uma das coisas mais difíceis que tem é ouvir. Alguns chamam isso de escuta ativa. Às vezes a gente vai ouvir alguém já dando solução, né? Então você vai ouvir alguém que está dizendo, olha, eu estou com esse problema, você já tem 50 soluções. Às vezes ser hospitaleiro é só ouvir. E no final dizer assim, olha, caso você queira um conselho, talvez seja possível fazer isso, aquilo outro. Olha, outra forma de você ser hospitaleiro com alguém é orando, intercedendo por essa pessoa, né? Estava conversando com alguém semana passada, né? E na minha situação da possível cirurgia, os irmãos já sabem, né? Eu falei para essa pessoa, esteja orando por mim. E ele disse assim, eu oro por você todos os dias. Eu falei, olha que bênção, né? Como eu me senti acolhido naquela oração, nem sabia, né? Que a pessoa lembrava de mim, mas ora por mim todos os dias. Isso é ser hospitaleiro, não no sentido de receber em casa, mas de cuidar. O cuidado vale a pena, irmãos, o cuidado vale a pena. Então, olha aí, diante de uma situação desesperadora que a gente está olhando, vai dizer, vai tudo acabar. Pedro ainda tem a paciência de dizer, cuide dos outros, seja hospitaleiro. E aliás, ele tem um detalhe aqui, sem murmuração, ainda não murmure, que é ruim, né? Ser recebido na casa de alguém e a pessoa falar assim, mas chegou muito cedo. Já aconteceu isso com você? Né? Ou já vai tarde, né? Não, eu acho que pelo menos na nossa cara a pessoa não fala, né? Mas você ficar sabendo depois é ruim, né? Fulano incomodou. Né? Não, sem murmuração. Acolha o outro, ouça o outro, ore pelo outro, abrace e não murmure não, porque é graça de Deus que você pode estar fazendo isso. É bênção do Senhor. Portanto, irmãos, diante do fim, o que nós temos, né? Equilíbrio, sobriedade, amor, cuidado, mas Pedro ainda tem um tempinho, nos versos 10 e 11, no final aqui, para falar sobre mais uma coisa, sobre os dons que nós recebemos. E aí eu pergunto para você que esse é um tema muito esquecido pela gente,
Dom. Você tem dom? Quer dizer, a melhor pergunta é, qual é o seu dom? Talvez você tenha um talento natural que lhe seja mais característico, talvez você tenha um dom espiritual. Eu creio na vigência dos dons, portanto, creio que Deus pode te dar, e Ele dá, aliás, dons a você, mas eu aplicaria isso com mais serviço, servir aqui no sentido de imitar a Cristo mesmo, porque o dom é graça de Deus. Aliás, o termo é esse, dom é carisma, que vem da caris, que é graça. Então, dom, o português é diferente, né? Mas a ideia é que dom é um resultado da graça de Deus. Então, você vai servir a partir daquilo que Deus fez em você. Parece óbvio, né? Mas é verdade. Em Jesus, nós somos chamados a servir o outro. O mundo está acabando, o que você faz? Usa tudo que você tem para abençoar as pessoas ao seu redor. Usa tudo que você tem para imitar Jesus dessa forma. Como construir, então, uma sociedade para o fim dos tempos? Como que a igreja pode ser essa sociedade que não é o céu, nunca vai ser, né? Só lá na eternidade mesmo, mas que imita a vida de Jesus? Bom, também através do serviço. E aí eu quero anotar apenas mais 3 coisas a respeito disso. Servir, você e eu devemos servir a partir do nosso dom. A Bíblia diz que é o dom como recebeu, é a ideia de um presente de Deus. E eu preciso frisar isso, irmãos. A Bíblia tem a estranha ideia que a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Olha que ideia estranha. Porque às vezes a gente acha que somos nós, a nossa organização, nossa capacidade, o que nós fazemos. Irmãos, nós somos, como lemos hoje de manhã, participantes de Cristo. Participamos do que Ele faz, mas é o Espírito que dirige a igreja. E se o Espírito quiser te dar um dom, Ele pode dar o dom que Ele desejar, porque Ele dá a cada um conforme é útil, para usar no reino, para usar na obra dEle. Então é Ele. E o que eu faço então? Que às vezes a gente fica meio assim, desesperado também. Pedro está dizendo, sirva conforme o dom que você recebeu. O que você tem nas mãos? Use isso para a glória de Deus. Pode ser que você tenha o dom de pregar ou de ensinar, né? Esse é o dom. Então você vai lá, estude, pregue, ensine, fale a tempo e fora de tempo. Mas talvez o seu dom seja outro, que você use para o serviço do outro, para a glória de Deus. Essa é a ideia. A outra coisa também que eu acho incrível, ele fala assim, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro fala sobre dom, sobre serviço, mas ele vai falar sobre nós, como nós nos enxergamos. Olha, irmãos, se nós servimos através do nosso dom, tem uma outra coisa que é muito verdadeira também. Nós servimos a partir da nossa identidade, do jeito que nós nos enxergamos. Eu falei aqui, pouco antes, que nós só damos do que temos, e é verdade. Esse é o dom, aliás. O que você tem, o que Deus colocou em você como graça dEle, você administra aos outros. Mas existe algo mais profundo. Sabe o que é? Nós só damos daquilo que nós somos. Essa é a ideia aqui. E o que nós somos? O que deveríamos ser? Despenseiros de Deus. Nós pegamos na despensa de Deus e distribuímos. Eu sou um administrador da graça de Deus, ou deveria ser. Você também. Por quê? Porque se vendo assim, se enxergando como, vou repetir, dispenseiro da multiforme graça de Deus, eu percebo que o meu serviço está atrelado à maneira que eu me vejo, ou seja, a maneira que eu me enxergo diante de Deus. Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque é importante frisar isso, que servimos a partir da nossa identidade, porque não é só fazer. Tem gente que serve porque é despenseiro da graça, ou seja, está tão transbordante que diz assim, Senhor, eu vou servir. E tem gente que serve porque está vazio, que diz assim, eu não sou nada, então eu preciso fazer para alguém me aplaudir, para alguém me recompensar, para alguém me achar importante. Você percebe? Nós doamos daquilo que somos. Ou você está cheio da graça de Deus e você transborda, ou você está vazio e você precisa ser enchido com a recompensa humana desse serviço. Que não seja assim nem com você nem comigo, mas nós precisamos lutar, né, para sair disso. A terceira coisa sobre o servir aqui é que nós servirmos a partir da nossa relação com Deus.
O verso 11 vai dizer isso. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra ou serve, faça isso segundo o poder de Deus. Você só serve a partir da relação com Deus. O dom é de Deus. O falar é segundo a palavra de Deus. O servir é com o poder que Deus dá. Ou seja, para você servir de verdade, você precisa estar conectado ao Senhor. Você precisa estar olhando para o Senhor. No fim, no tempo em que o mundo está desesperado, sabe o que a igreja está fazendo? Conectada com Deus, servindo aos outros. Isso faz uma tremenda diferença. Por que a gente deveria fazer isso? E eu encerro com o encerramento da da passagem aqui. O apóstolo Pedro vai dizer assim: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Por que a gente faz isso? Por que a gente vive ou deveria viver uma vida equilibrada, uma vida de amor, uma vida de hospitalidade, ou seja, de cuidado com o outro, uma vida de serviço através do dom e de uma identidade transformada? Por quê, irmãos? Porque assim Deus é glorificado. E é por isso que nós existimos. Por isso que a nossa igreja existe ou deveria existir. Por isso que você foi criado. Por quê? Para que em tudo Deus seja glorificado. Lá no começo, no verso 7, no começo dessa passagem, Paulo fala assim, o fim de todas as coisas está próximo. E esse verso aqui, a nossa tradução não fala isso, mas o texto diz, para que Deus seja em todas as coisas glorificado. Então, todas as coisas estão finalizando mesmo, mas aí você vai viver de um jeito, e o texto todo diz isso, para que todas essas coisas sirvam para a glória de Deus. Novamente, não sei como será o seu ano, não sei o que virá, mas eu sei que pode ser que todas as coisas sirvam para a glória de Deus. Pode ser que seja, tal como no casamento, você que casou, você se lembra, né? Se eu fiz o seu casamento, eu falei isso, tá? Eu imagino que o pastor que fez também o falou. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Ou outras coisas que eu esqueci agora, mas eu falo, prometo que eu falo, né? É tal como viver para a glória de Deus. Senhor, tudo que ocorrer na minha vida será para a tua glória. Tudo. Por quê? Porque eu vou tratar tudo isso com essa sobriedade, com esse equilíbrio, com esse amor. Tudo será lenha para queimar para a glória do Senhor. Eu quero orar junto com você. Diante de qualquer situação que lhe cause ansiedade, desespero, angústia, diante de qualquer decisão que precise ser tomada, que antes da gente pedir, porque a gente pede, eu peço, para Deus mudar, eu peço. Mas antes mesmo de pedir isso, que você peça, Senhor, me prepare para viver do jeito certo, qualquer que seja a situação que vier. Me prepare para que o que vier cause em mim mais equilíbrio, mais amor, mais serviço, mais cuidado, seja lá o que Deus tem para nós. Nós vamos orar, eu quero convidar o grupo de louvor já a vir à frente, depois nós iremos cantar também, encerrando, louvando o Senhor. Deus de amor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo fim dos tempos, que para nós é um novo começo. Enquanto o mundo se desespera, tal como lá no Apocalipse, o fim vai chegando para a Babilônia, para os reinos deste mundo, mas para nós é uma notícia maravilhosa, porque o fim, na verdade, é a vinda do Rei, o fim é a chegada do Senhor. Então nos faz, Senhor, nos prepararmos para isso, com alegria, com graça, entendendo que nós devemos olhar para este tempo como um tempo de santidade, de busca ao Senhor, de excelência. Senhor, ajuda-nos como igreja, termos mais amor uns para com os outros, a cuidar, amor ardente de fato, cuidando uns dos outros, seja um cuidado prático como é a hospitalidade, seja um trato de amor para com o outro, que cobre multidão de pecados, que desfaz aquilo que estava amargurado por vezes, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos este amor intenso, Senhor, dá-nos este dom que vem do Teu Santo Espírito para servirmos, mas ainda e mais profundamente, nos ajuda a ser ou nos enxergarmos como dispenseiros da graça de Deus. É isso que somos na verdade em Cristo Jesus. Nos ajuda a transbordar a Tua graça. E eu oro aqui junto com cada irmão, com cada irmã nessa noite, que tem ou terá o desafio de viver isso numa situação boa ou numa situação ruim.
Viver isso numa promoção de emprego ou numa demissão. Viver isso numa saúde perfeita ou numa saúde debilitante. Que terá o desafio de viver isso numa família funcional ou numa família disfuncional. Em nome de Jesus, nos ajuda a aplicar isto conforme o Teu Santo Espírito deseja, para a Tua honra e glória, Pai. Oramos gratos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê essa capacidade, que só pode vir do Teu Santo Espírito, só pode vir do Senhor. E nós Te louvamos porque isso nos causa profunda dependência no Senhor. Eu oro grato ao Senhor, Pai, em nome de Jesus.